Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, estamos na terceira semana do Advento, bem próximos do Natal, e aqui, por esse canal, você escuta a palavra de Deus todos os dias. O Evangelho de São Mateus, o capítulo 1, versículo de 1 a 17, vai nos apresentar a genealogia de Jesus, a história do nosso Senhor. Para chegar até ele, ele teve uma história. Várias e várias pessoas passaram pela história para chegar até Cristo. Então vamos ouvir esse evangelho que é importante para compreendermos também a história do povo de Deus, a história de Jesus e também a nossa história como povo atuante, povo peregrino nesta caminhada rumo ao céu. Que Deus então nos abençoe. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zará, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roroboão. Roroboão gerou Abias. Abias gerou Asá. Asá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Olha que interessante isso, né? Esse evangelho é extraordinário, porque mostra a genealogia de Jesus Cristo. O que é isso? A sua origem, desde o início. Nós vimos lá no início da leitura. Falou assim, origem de Jesus, filho de Davi, certo? Davi é um rei segundo o coração de Deus. Então, por isso que é importante essa palavra. A gente fala isso, né? Jesus, o filho de Davi. Lembra dessa expressão? Depois, filho de Abraão. Por que tem esses dois? Abraão é o pai da nossa fé. É o pai da fé de todos os cristãos e também das religiões monoteístas, tá bom? É importante a gente ter esse dado. Então, a partir de Abraão, vão vir as gerações, todas elas. E tem um detalhe que é interessante também aqui. Se nós percebemos, as gerações na concepção do povo antigo era passado pelo homem. Por isso, Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Tá? Você vai entendendo assim para que a gente compreenda. Aí aparece o nome das mães, porque elas fazem a ligação com os outros homens que depois virão na sequência das gerações. E é interessante porque são várias etapas. Aqui no finalzinho diz assim, olha só, assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, certo? De Abraão a Davi, 14 gerações. Depois de Davi ao exílio da Babilônia, que foi um outro período importante, mais 14. E do exílio da Babilônia até Cristo Jesus, mais 14. Ou seja, são 3 etapas de 14 gerações para que Jesus pudesse vir a esse mundo. Então, todas essas pessoas que aqui estiveram, elas estão ligadas para chegar lá no finalzinho da leitura de hoje dizendo isso aqui, ó. Jacó gerou José. Jacó é o pai de José, que é o esposo de Maria. Então, para que Jesus tivesse a descendência de Davi, entra José na história
para que José se tornasse o pai adotivo de Jesus e Jesus pudesse ser chamado também de filho de Davi, como nós escutamos aqui. Então, José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa, como que Deus age na história da humanidade e vai trazendo para nós isso tudo. Então nós também percebemos aqui na leitura do Evangelho, né, algo fundamental para a nossa fé. Jesus não veio por acaso a esse mundo. Ele tinha uma missão e Deus foi preparando, né, essa vinda do nosso Senhor ao mundo através dessas gerações, de todas essas pessoas que foram contribuindo para que chegasse até José, que é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então isso é extraordinário, né? Extraordinário. Como Deus age mesmo na história da humanidade, Ele vai trazendo para todos nós a sua graça e a sua presença. E é interessante também, só para abrir um parênteses aqui, vocês viram que tem vários nomes, né? Alguns complicados para serem pronunciados, porque essas pessoas também nos ajudaram a ter a presença de Jesus. Independente da sua história, ou positiva ou negativa, mas Deus utilizou de todos eles para que pudéssemos hoje agradecer e louvar a Deus pelo nascimento de Cristo Jesus. Que Deus então nos abençoe e que nós possamos louvar e agradecer a Deus pela nossa história, a história do povo de Deus, a história do povo que caminha rumo aos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.